Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. I only have one question. Why so serious? Um agente do caos. Alguém que desafia todas as convenções. Não só com sua crueldade e violência, mas com a capacidade de nos fazer questionar cada valor, cada regra. Alguém que nos força a perceber a natureza caótica e imprevisível da existência. O Coringa é muito mais do que um simples vilão. Ele é um mestre da manipulação do pensamento humano, que domina como poucos as regras do chamado jogo da vida e se recusa a se submeter a qualquer coisa que o mundo considere como normal, explorando com profundidade verdades que a maioria prefere ignorar. Só uma coisinha. Yeah. Quando me chamar, pode me apresentar como Coringa? Não se sabe ao certo qual foi a primeira aparição da figura do Coringa na história. Acredita-se que sua origem tenha sido por volta de 1850, quando sua figura surgiu para incorporar os jogos de baralho. E independente da época exata ou para qual jogo específico que ela tenha sido criada, o que é certo é que essa é uma carta dinâmica, que ficou tradicionalmente conhecida por sua versatilidade, sendo capaz de desempenhar vários papéis dentro dos jogos. Mas não é simplesmente por essa capacidade camaleônica que ela chama a atenção. Se formos analisar a simbologia por trás dessa carta, vemos que ela é representada pela figura de um bobo da corte. Agora, o que exatamente era um bobo da corte? O bobo da corte era uma figura muito comum na Idade Média. Ele era um funcionário da monarquia e tinha como função entreter o rei e a rainha. O que muitos não percebiam é que, com sua sagacidade camuflada em tolices e humor, ele era o único que ousava e podia dizer a verdade de forma disfarçada. Apenas ele tinha esse poder de criticar, aplicar truques e fazer piadas dos seus patrões sem ter a garganta cortada. Afinal de contas, ele era só um bobo. Se formos para uma análise mais psicológica, dizer a verdade de forma direta pode ser confrontador e até agressivo. Mas ao envolvê-la em humor, a mesma verdade pode ser mais facilmente digerida e aceita. Ao rirmos, estamos abertos a aceitar verdades que de outra forma poderíamos rejeitar ou ignorar. E é nesse sentido que o humor se torna uma ferramenta social e psicológica poderosa para revelar verdades sobre nossa natureza humana, nossas hipocrisias e nossos dilemas morais. Certamente, todo esse contexto foi fundamental para inspirar a criação do icônico vilão do Batman, que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1940. Ao longo dos anos e das várias adaptações e atualizações que ele foi sofrendo, o Coringa foi ficando cada vez mais marcado como um psicopata de senso de humor sádico e perverso. E não demorou muito para ele ser reconhecido pelos críticos e fãs como o maior adversário do Batman. Dentro das várias representações, seja nos desenhos ou nos filmes, sem dúvida, o Coringa do Batman e o Cavaleiro das Trevas, interpretado por Heath Ledger, é, na minha opinião, o mais provocante de todos eles. I'm a man of my word. You know what the problem with Batman is that the villains are always more interesting, right? And so Batman actually, he's very close to being a villain himself. So let's never let him become dull by comparison. And unfortunately, I was sitting there going, I'm feeling a little bit dull by comparison because Heath is just like killing this. Para entender o personagem de Heath Ledger de uma forma um pouco mais profunda, é preciso primeiro esclarecer a base desse personagem. Quem é ele, quais suas motivações, qual o seu papel na sociedade. E aqui está o grande segredo, o grande truque do Coringa. Porque quando você começa a tentar responder essas perguntas, você percebe que não existe uma resposta muito clara. Você até consegue determinar uma coisa ou outra, mas é muito difícil encaixá-lo em alguma categoria da nossa sociedade que não seja louco ou algo do gênero. Isso acontece porque ele não está jogando o mesmo jogo que todo mundo. Ele está completamente fora. Então, você até pode dizer que ele é um criminoso, mas não tente compará-lo ou compreendê-lo como um. Criminals in this town used to believe in things. Honor, respect. Look at you. What do you believe in, huh? What do you believe in? Essa natureza inclassificável do Coringa é fruto do forte desapego que está na sua essência.
Nada parece ter valor para ele, e nesse contexto, toda a fantasia do cinema ajuda a criar um personagem com características que seriam impossíveis no mundo real. What we got? Nothing. No matches on prints, DNA, dental, clothing is custom, no labels. Nothing in his pockets but knives and lint. No name. Dessa forma, se construiu uma imagem impecável de um vilão que simboliza a rejeição a absolutamente tudo que lhe foi imposto. Ele não é orientado pelos mesmos valores, crenças ou conformidades que movem nossas civilizações, o que o torna imprevisível e causa pavor. You look nervous. Is it the scars? Normalmente, um vilão busca por riqueza, poder ou vingança, mas o Coringa não se interessa por nada disso, o que o torna inegociável e ainda mais perigoso. Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Como uma vez disse Malcolm X, a mais perigosa criação no mundo, em qualquer sociedade, é um homem que não tem nada a perder. You have nothing to threaten me. Uma vez esclarecida essa base do personagem, sustentada pelo desapego e o total afastamento e rejeição do mundo convencional, começamos a entender um pouco sobre sua principal motivação. All you care about is money. This town deserves a better class of criminal. It's not about money. It's about sending a message. Everything burns. Tudo que ele quer é ver o mundo pegar fogo. É ver o mundo em ruínas por ter acreditado com tanta firmeza em mentiras. E por isso, ele provoca, criando situações e fazendo seus joguinhos na tentativa de extrair das pessoas seus anseios mais profundos e verdadeiros. You wanna know why I use a knife? Guns are too quick. You can't savor all the little emotions. You see, in their last moments, people show you who they really are. Ele gosta de corromper as pessoas, de provar que todas as regras e valores que elas tanto pregam, no final não têm valor nenhum, já que não estão fundamentadas em uma moral interna, mas sim em uma falsa moralidade coletiva. Their morals, their code. It's a bad joke. If dropped at the first sign of trouble, they're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. Seu grande feito no filme é conseguir corromper o homem que representava a luta contra a criminalidade em Gotham, o símbolo da justiça. Ele provou que a grande esperança de todos os cidadãos por uma cidade melhor era uma farsa. I took Gotham's white knight and I brought him down to our level. It wasn't hard. See, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push. He's dark. Very, very nasty. He's a psychopath, sociopath, mass murdering clown. Encarnar um personagem tão complexo e sombrio como Coringa certamente não é uma tarefa fácil. Não à toa, o processo de escolha do ator não foi nada simples. E o mais curioso é que Heath Ledger nem era um dos mais cotados para o papel. Porque apesar de já ter feito alguns filmes de sucesso na época, para muitos críticos, ele ainda não tinha atingido o patamar dos outros nomes que estavam sendo cotados. Tanto é que quando foi confirmado que o jovem australiano havia sido o escolhido, o diretor do filme Christopher Nolan foi muito criticado. A mídia e os fãs também se revoltaram por não enxergarem potencial nele. A principal dúvida era como um menino com cara de bonzinho conseguiria interpretar um vilão tão cruel. World turnaround. Heath Ledger Joker didn't make any sense to people at all. A forte pressão e crítica por trás de sua escolha certamente impactaram ainda mais a vida do ator, que já se dizia ser alguém que não acreditava ser bom o suficiente. Dá só uma olhada nessa declaração que ele fez em 2005, um pouco antes de ser selecionado para o papel do Coringa. Quando sou escalado para algo, sempre penso que não deveria ter sido escalado. Penso que os enganei novamente, que não consigo fazer isso, que não sei como fazer isso. Há uma enorme ansiedade que abafa qualquer entusiasmo que eu tenho em relação ao projeto.
Só que toda essa dúvida fazia com que Heath Ledger se entregasse ainda mais nos seus papéis. E, obviamente, que com o Coringa não seria diferente. Heath was just ready to do it. He was ready to do something that big. Nolan confiou tanto na sua capacidade que lhe deu liberdade criativa. Completamente imerso no personagem, Ledger simplesmente sentia o que devia fazer em várias das cenas. E por isso, fugia do roteiro com um show de improvisações. Quase ninguém contava com essa transformação do ator. O próprio elenco do filme se demonstrou profundamente chocado, a ponto do ator Michael Caine, que interpreta o Alfred no filme, declarar que a surpresa foi tamanha que quando viu Heath Ledger pela primeira vez como Coringa, ele até esqueceu sua fala. Heath was always in character. So he would come around and, be talking to himself in the corner like this. Obviamente, por trás dessa transformação absurda, teve todo o envolvimento do ator. Ele se trancou por 6 semanas em um quarto de hotel em Londres, completamente isolado da sociedade, onde começou a imersão para conseguir chegar nesse sociopata. O envolvimento com esse personagem sombrio foi tanto que ele chegou a revelar que durante a produção do filme dormia em média umas 2 horas por noite, porque não conseguia parar de pensar. Mesmo seu corpo estando exausto, sua mente simplesmente não desligava, o que fez com que ele começasse a tomar alguns medicamentos. E foi aí que muitas pessoas acreditam que se iniciou uma espiral descendente na vida do ator. Não se sabe ao certo se o papel do Coringa foi o grande responsável por afetar a sanidade mental do ator. O que se sabe é que ele estava passando por transtornos mentais e que o filme do Batman foi o último filme que ele concluiu. Quando foi encontrado morto em seu apartamento aos 28 anos de idade, vítima de uma mistura fatal de alguns medicamentos prescritos, ele estava no meio da produção do filme O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. Desde então, especula-se muito, e existem várias declarações controversas em relação à causa real de sua morte. Entre elas, a de Jack Nicholson é uma das que mais deu o que falar. Por Jack Nicholson já ter interpretado o personagem do Coringa no filme de 1989 do Batman, todos deduziram que ele estava se referindo à dificuldade de interpretar um personagem tão forte emocionalmente. E mesmo que alguns dias depois ele tenha se pronunciado, dizendo que estava se referindo às drogas e não ao personagem, a verdade é que existe muito mistério por trás dessa história toda. Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. Mas quem quer viver com o caos? Abraçar a incerteza e a natureza caótica da vida sem nada para se apegar, sem nada para remediar. A partir da perspectiva da ordem, o caos parece um convite a um buraco sem fundo, representando uma ameaça à vida das pessoas. E por isso, é preferível escolher algo para se apoiar, algo que nos traga alguma explicação e nos faça ver sentido em toda essa aleatoriedade e imprevisibilidade da vida que é tão difícil de ser explicada. Dentro desse contexto, surge algo que alguns pensadores resolveram chamar de instituições sociais. São nelas que encontramos as respostas para garantir a ordem, a estabilidade e a segurança que tanto desejamos. Mas o que exatamente seriam essas instituições? Elas podem ser entendidas como qualquer tipo de convenção criada pelo homem. Seja algo físico ou não, elas são qualquer tipo de acordo feito por 2 ou mais pessoas. Então, desde o casamento até o trabalho, ou então o governo, o dinheiro, a educação, são todos exemplos de sistemas criados pelo homem. Sistemas complexos de normas e estruturas que, de certa forma, facilitam a visualização de um caminho por uma busca de sentido. A forte aversão que temos ao caos gera insegurança e preocupação em nossas vidas, o que faz com que as instituições sociais surjam como uma ótima forma de amenizar essas dores, e por isso as aceitamos e levamos com tamanha seriedade. É detestável a ideia de que alguém venha perturbar nossa ordem, porque no fundo, muito daquilo que acreditamos foi imposto a nós, não fomos nós que construímos. Então, quando vemos alguém aparecer para desafiar nossas crenças, repudiamos. Afinal de contas, não queremos que nossas ilusões sejam destruídas. E é justamente aí que atua o Coringa. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. Ao contrário da maioria, essas instituições não são os pilares da vida do Coringa. E por isso, ele as despreza, as enxerga como meros jogos e não consegue levá-las a sério. Para ele, essas instituições sociais
são o que nos fazem renunciar nossa liberdade humana, nos tornando submissos a uma série de regras e reféns de uma forte pressão e expectativa por resultados. O problema é que a pressão para se adequar nessas convenções sociais pode ser esmagadora. Não é fácil lidar com ela, simplesmente escapar ou ignorá-la. E acredito que isso até tenha se refletido na vida do próprio Heath Ledger. E não gosto de sair cagando regra, mas suas próprias entrevistas e declarações são uma prova de como a ansiedade e o pensamento excessivo estavam impactando a sua mente e a sua vida. É muito difícil relaxar. Vivemos em uma sociedade ansiosa que não pode permitir a existência de indivíduos que não pertençam, sejam a um grupo ou o que for. E por isso, nos sentimos a todo momento obrigados a nos encaixar dentro de alguma instituição, porque esse é o principal remédio para a ansiedade, fazer parte e ser reconhecido por isso. Somos programados dessa forma. Crescemos ouvindo sobre a importância de se encaixar em alguma instituição. Então, fazemos planos e moldamos nossa vida em função disso, porque precisamos de alguma forma nos enquadrar naquilo que é exigido pela sociedade. Senão, acabamos sendo punidos pelo nosso próprio organismo, que já programado para rejeitar qualquer desvio no percurso, nos bombardeia com sentimentos negativos. Por vezes, tão difíceis de lidar que precisamos até recorrer a ansiolíticos. You know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan. Even if the plan is horrifying. Pouco importa no que baseamos nossos planos. O importante é ter algo para seguir, algo que nos traga certezas nesse mundo de incertezas. E ainda como consolo, ter a segurança de olhar para os lados e ver que muitos outros optaram por esse caminho. Isso é confortante, te faz uma pessoa normal e assegura sua necessidade de pertencimento. Mas ao mesmo tempo, não seria essa constante busca por controle e planejamento o grande responsável pelas nossas frustrações? They're schemers. Schemers trying to control their little worlds. I'm not a schemer. I try to show the schemers how pathetic their attempts to control things really are. You were a schemer, you had plans, and look where that got you. O Coringa consegue perceber que essa série de jogos é uma máscara, onde as pessoas desempenham papéis definidos que muitas vezes não são reflexos de quem elas realmente são. A conformidade e a seriedade se tornam elementos chaves para garantir a estabilidade nessa vida, mas infelizmente elas são apenas remédios e não soluções para o problema. Eu comecei esse vídeo com a fala mais icônica do Coringa. Why so serious? E é em cima dessa pergunta que quero concluir, porque essa provocação pode ser muito mais profunda do que parece. Para entender esse raciocínio, a primeira coisa é estabelecer que existe uma diferença entre seriedade e sinceridade. Apesar de ambas receberem uma conotação positiva aos olhos da sociedade, poucos compreendem a diferença fundamental entre esses dois conceitos. Enquanto a sinceridade representa uma conexão real com você mesmo, a seriedade está atrelada a algo externo. Em outras palavras, se você está sendo sincero, você está sendo fiel ao que pensa e acredita, diferente de quando você opta por agir com seriedade, que você tenta ignorar o que tem dentro de si. Esse é o princípio fundamental da seriedade, tentar controlar seus estímulos internos para manter uma postura. O problema começa quando, ao longo do nosso processo de crescimento, vamos sendo enganados por esse sistema imediatista e superficial que rege nossa sociedade, e passamos a acreditar que o caminho da seriedade é o que nos trará mais recompensas. Aos poucos, vamos abrindo mão da sinceridade para apostarmos todas as nossas fichas na seriedade, acreditando que essa é a melhor estratégia para alcançarmos aquilo que desejamos, sem conseguir perceber a situação paradoxal que estamos mergulhando. Porque ao mesmo tempo que essa estratégia pode nos aproximar de um objetivo, ela nos afasta de quem realmente somos. E, portanto, aquilo que desejamos, assim como a seriedade que adotamos, é apenas uma máscara social. A ambição do Coringa por corromper as pessoas está nessa ideia de revelar a verdadeira face que se esconde por trás da seriedade com que elas levam esse jogo. Ele sabe que a seriedade não é íntegra nem pura, mas baseada em um sistema de recompensa, que faz um indivíduo adotar um comportamento apenas para conseguir algo em troca. Só que o grande erro do Coringa no filme é acreditar que o Batman é como qualquer outro, e por isso ele tenta a todo momento corromper.
fazer com que ele quebre seus princípios e regras pelas quais vive. O que ele não esperava é que a moralidade do Batman fosse verdadeira. Então, por mais que o Coringa o force a quebrá-la, ele não consegue, porque o Batman mantém seus princípios não por uma busca de recompensa ou por medo de punição, mas porque eles são uma expressão sincera de quem ele é. You truly are incorruptible, aren't you? Eu coloco o Coringa de Heath Ledger como o melhor vilão da história por enxergar nele um convite, uma provocação para olharmos e compreendermos a verdadeira natureza dos nossos atos e perceber que a nossa intenção de levar tudo tão a sério é um reflexo de como estamos perdidos, de como essa seriedade nos tornou incapazes de perceber que o nosso maior pecado é ter nos destruído e nos traído completamente por nada. Então, why so serious?